É incrível como a palavra de Deus, ele é sempre atual para nós. Já se passaram 2000 anos que Jesus deu essa mensagem que acabamos de ouvir, e a mensagem, ela serve para nós. É incrível. E isso também porque o Senhor conhecia e conhece o homem por dentro. É por isso que Jesus diz: um cego não pode conduzir outro cego. A pessoa já é cega, ela já não está enxergando, e ainda uma outra pessoa que não enxerga nada vai ajudá-la. Não vai dar certo, não fecha a conta. Os dois serão lançados no abismo. Jesus está falando isso, dando um recado, um bom recado, para as autoridades religiosas do seu tempo. O grande conflito de Jesus nos evangelhos é com as pessoas da religião. Jesus não parece ter dificuldade nem com os romanos, nem com os pecadores. O grande problema de Jesus está justamente com os religiosos. São cegos e querem cuidar de outros cegos. Por isso que Jesus diz algo, como eu disse há pouco, extraordinário. Como que você pode querer tirar o cisco dos olhos do teu irmão, e você não tira a trave dos teus olhos? Em outras palavras, nós somos muito craques de percebermos os defeitos dos outros, mas somos muito fracos e limitados em percebermos os nossos defeitos. Nós temos uma facilidade muito grande, uma percepção ótima de enxergarmos os defeitos das pessoas, mas a lucidez, a clareza de um autoconhecimento sobre nós mesmos é algo que temos dificuldade. Aquelas autoridades religiosas eram moralistas. Eles viviam querendo corrigir os outros, chamar a atenção dos outros, mas eles não percebiam sua própria cegueira. É isso que Jesus está falando. E é esse o perigo também que corre a nossa salvação. Terceirizarmos responsabilidades, terceirizarmos nossas culpas para os outros, onde achamos que toda a nossa infelicidade é culpa dos outros. Então, se as coisas não estão bem, é porque o governo é culpado, ou o vizinho é culpado, ou a minha família é culpada, a culpa é do esposo, a culpa é da esposa, a culpa é do vizinho, a culpa é do patrão, a culpa é sempre dos colegas de trabalho.
Repito, a gente tem essa tendência. Ah, mas aquela pessoa é muito difícil. Quem disse que você é fácil? Ah, porque fulano tem um temperamento difícil. E o seu temperamento é fácil? Ah, mas aquela pessoa tem um temperamento pavio curto. Eu não tenho. Você não é pavio curto, mas é um egoísta, fica quieto, é mudo, trata os outros com indiferença. Porque pessoas silenciosas são tão problemáticas, ou às vezes até mais do que quem tem pavio curto, porque elas são boas em gelar os outros com silêncio. O que Jesus está dizendo é de que nós temos que parar de reparar nos olhos dos outros, no cisco, no pequenino cisco dos olhos dos outros, e olharmos a trave, que a trave é muito maior do que um cisco, que existe em nossos próprios olhos. É interessante, somente nos casais, quando o casamento acaba, e aí coloca toda a culpa no outro ou na outra. Ok, o outro é a outra, pode ter todos os defeitos, mas e você? Com certeza você também teve os seus, e assim funciona o ser humano. Então nós temos que tomar, preste atenção, muito cuidado em não vermos os efeitos dos outros, acusarmos os outros, observar os outros e não observar as nossas responsabilidades. Ainda que os outros façam coisas irritantes, vocês querem algo mais irritante do que o alarme de uma casa que dispara depois de uma chuva ou de uma loja e não desligam o alarme? É irritante. Eu acho que faz um mês e meio que caiu uma chuva forte, e foi no sábado, e eu não sei se é a casa ou era um comércio, disparou o alarme. Eu então, depois de algumas horas, falei: meu Deus do céu, será que não vão desligar isso? Porque vai irritando aquele barulho, né? Quando foi no domingo, a mesma coisa. Na segunda-feira, quando eu cheguei mais no final do dia em casa, a moça que lá trabalha disse: olha, está irritando esse barulho. Eu falei: vem, os vizinhos não estão vendo? Será que ninguém tem capacidade de ver? Eu falei para ela: então vai, eu acredito que esteja uma quadra daqui, porque o barulho está longe. Mesmo estando um pouco longe, estava irritante. Acho que uma quadra ou duas. Repito, não estava uma coisa ensurdecedora, mas era baixo e irritante. Eu fiquei muito bravo. Eu acredito que vocês também fiquem bravos e furiosos com isso, porque nos irrita mesmo, né? Aquele barulho, né? de alarme, não sei imitar alarme, aquele barulho terrível, cansativo. Quem é esse infeliz que não toma atitude? Aí eu disse para ela: eu estou saindo, por favor, já que não vem nada, vai a senhora andando
eu acho que está para cima. Passado uns 15 minutos, ela me ligou, olha, não está para cima, está um pouco mais para baixo. Então vai para baixo. Não, mas eu vou para baixo, não está para baixo. Aí daqui a pouco ela me ligou, padre, eu acho que é no telhado da nossa casa aqui. Eu falei, impossível. Eu cortei esse alarme há muitos anos e o barulho é baixo. Isso deve ser de algumas quadras. Ela então chamou uma pessoa, subiu no telhado e era na minha casa. Eu era o infeliz. Eu nunca xinguei eu mesmo tanto. Você está percebendo? Você está entendendo? Foi até mesmo Deus que permitiu. Acho que a bateria estava fraca porque eu não usava mais. Então estava bem baixinho, aquele barulho irritante. E eu bravo, quem é esse infeliz? Sou eu. Às vezes é desse jeito a nossa vida. Nós ficamos bravos, mas o problema está dentro de nós, está na nossa casa e não na dos outros. Não na dos outros. Pode aplaudir, pode aplaudir. A gente vai ficando bravo com os outros, mas às vezes, repito, está aqui, estava ali. Aí na mesma hora subiram lá, só foi desligar, a energia parou. Eu fiquei 3 dias ouvindo aquela porcaria. E paguei com a língua. Porque era ali mesmo. E é assim a vida da gente. Às vezes a gente acha que o barulho é o outro. O problema são os outros. Porque temos uma grande dificuldade de percebermos os nossos defeitos. Temos dificuldade de percebermos que às vezes está no nosso telhado e não no telhado dos outros. Nada do que acontece por acaso. Quando isso me aconteceu, eu vi que era o Senhor permitindo isso. E aí Jesus continua dizendo de que não se nascem figos de um espinheiro. Espinheiro produz espinhos. Eu vou repetir, espinheiro só pode produzir espinhos. Figueira é que produz figos. E aí Jesus diz para nós, uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Ou seja, nós temos aqui uma regra sobre discernimento espiritual. As pessoas às vezes dizem, como que eu sei se uma pessoa é de Deus ou não? É só você olhar para os frutos. Quais são os frutos? E as pessoas hoje estão tão ingênuas, estúpidas e tolas. Só porque alguém diz que é Deus, que acredita em Deus, as pessoas acham bonito, né? E o mundo da política global, não é o Brasil, é no mundo inteiro. Os políticos já descobriram que falar de Deus e tal dá votos. E aí o povo que é tolo acha que só porque alguém falou de Deus é de Deus. Eu quero dizer para você, preste atenção, o diabo fala de Deus.
Guarde o que eu estou falando. Eu estou pregando e profetizando. O diabo fala coisas lindas. Ele cita a Bíblia. Na semana que vem vamos começar a quaresma. Ele não cita o Salmo 90 para Jesus? O apóstolo Paulo diz que ele fala tão bonito que parece um anjo de luz, para enganar. Tome cuidado, viu? Então quando que nós sabemos se uma igreja é de Deus? Quando que nós sabemos se aquela pessoa é de Deus? Não é porque ela fala de Deus. Veja os frutos que ela produz. É pelos frutos. É pelos frutos que você vai ver se a pessoa é de Deus ou se ela é do diabo. Você vai me dizer quais são os frutos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Está em Gálatas, no capítulo 5. Quais são os frutos de uma pessoa que tem o Espírito Santo? Está lá. É só você ler. Então, a partir de agora, quando você quiser saber se uma pessoa é de Deus ou não, veja os frutos. Se ela tem bondade, ternura, alegria, paz, misericórdia, passividade, longanimidade, ternura, você pode ter certeza, ela é de Deus, porque os frutos são bons. Agora, se ela fala de Deus, mas onde ela vai, ela arranja confusão. Ela fala de Deus, mas onde ela vai, ela semeia discórdia, ela humilha as pessoas, ela gera mal-estar. Eu vou dizer uma coisa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Que bom que você entendeu. Você entendeu. Você entendeu. Já fico tranquilo porque eu percebi que vocês entenderam a mensagem. É o fruto. Árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má, maus frutos. Eu termino a homilia dizendo o que Jesus diz: mas o homem mau tira más coisas do mau tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Eu acho que hoje Jesus falaria o seguinte: Jesus diria, mas o homem mau, ele tira as coisas más do seu coração, pois seus dedos digitam na rede social o que o coração está cheio. Interessante. Pessoa está na rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, ela fala de Deus, ela fala de Jesus, mas quando ela digita para falar sobre alguém, ela detona, ela humilha, ela ataca até o Papa está doente, ela até deseja a morte do Papa. Tem que morrer esse comunista, algo assim. Porque ela está revelando o que? Quem ela é, e ela não é de Deus. Eu mesmo já fui atacado na rede social, por algumas pessoas. Aí você procura, né? Mas quem que é essa pessoa que está me atacando? Você olha lá, está falando de Deus. Engraçado, né? Fala de Deus, e ali você calunia, ofende, mente, despreza.
Queridos irmãos e irmãs, vamos produzir bons frutos. Feche os teus olhos. Quais são os frutos que você tem produzido? Se você produz frutos do Espírito Santo, frutos de bondade, frutos de uma vida preocupada com o sofrimento dos outros, se você tem o fruto da ternura, da misericórdia, do amor, do perdão, da reconciliação, nós temos que produzir os frutos do Espírito Santo. Uma árvore boa produz bons frutos. Guarde isso no seu coração. Quando você quiser saber então se algo é de Deus, se uma pessoa é de Deus, veja os frutos que ela dá. Dá certinho o discernimento. É só você observar o comportamento, as atitudes daquela pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.